Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Agradeço a audiência de vocês de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite, você pode nos assistir através do YouTube, canal Programa Triciatados. O nosso entrevistado de hoje é artista, ele é professor de artes, de canto. Seu nome, Jorge Beiro. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, obrigado. Conta pra gente um pouco das suas atividades enquanto professor de canto e de iniciação teatral. Eu sou professor na Escola de Artes Arte Max. Ela tem 2 endereços, Sim, né? tem 2 endereços. Um aqui na Djalma Batista, no condomínio Amazonas Flat, e outro no Vieira Alves. Eu dou aula nos cursos de canto, iniciação a canto e iniciação teatral. A escola também tem cursos online de teatro e de cinema. Atenção você que ama artes e acha que para estudar teatro, cinema, tem que se mudar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. A gente tem essa novidade, olha aqui. Já temos cursos locais, inclusive online. Uma boa notícia. Sim, muito bom. Como a gente passou por um processo de pandemia, em muitas áreas abriu essa possibilidade de cursos online, nas artes também. Muito bom saber, até para a nossa turma do interior, né? Que nos assiste e que tem vontade, né? Você sabe que do interior surgem grandes talentos, né? E às vezes a pessoa não tem como se deslocar para uma capital, para estudar, enfim, né? É um custo, é ter com quem deixar as pessoas, né? As suas pessoas queridas, enfim. Mas, além de professor, você é um artista multifacetado, né? Você canta, você interpreta, dirige. Você esteve em cartaz recentemente com Alto da Compadecida, que vai voltar, né? Olha só, aqui Esse no Teatro Amazonas, lotadíssimo! Foi uma grande surpresa pra gente, né? Porque foi o primeiro espetáculo da escola que a gente levou para o Teatro Amazonas. Óbvio que a gente esperava um público, mas o público ele surpreendeu ainda mais a gente, porque o espetáculo começou às 20 horas e tinha público desde as 2 horas da tarde. Gente, que loucura! O povo no sol lá esperando. Sim, e aí o pessoal não conseguiu entrar e estavam pedindo segunda sessão. E aí? Não, por conta da burocracia do teatro, a gente não pôde, né? Porque a gente não se planejou para uma segunda sessão. E aí não teve segunda sessão. Mas a gente quer trazer outras vezes o Alto da Compadecida. Por favor, meus amigos queridos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, encontrem uma data para um novo espetáculo, uma nova apresentação do Alto da Compadecida. Tenham pena dessa turma que ficou desde as 14 horas no sol esperando para assistir o nosso Chicó e João Grilo. Eu já fui Chicó numa... Já fui. No nosso espetáculo, o João Grilo, ele é interpretado por uma aluna, que é a Gabi. Todos eles são alunos da escola que passaram pelo curso de iniciação e agora eles estão numa turma mais avançada de montagem cênica. E a maioria deles foi a primeira experiência num palco, num teatro grande como o Teatro Amazonas. Porque eu estudei numa escola, no Colégio Auxiliadora, que na época dava muita importância para o teatro. O teatro era um dos grandes motivos por que eu fui parar lá, né? Porque eu era muito tímida, muito calada e tudo, e
era a oportunidade de me destravar. E aí as meninas tinham que interpretar meninos e meninas, porque não tinha. Aquele tempo o colégio era unicamente de meninas. Isso, mas o teatro ele tem esse poder, essa magia de você ser quem você quiser ser em cena. Pois é, né? Só que agora tá um problema, né? Porque você hétero não pode mais interpretar o outro gênero, o gênero fluido, enfim, o fluido quer o lugar dele, e é mais complicado de hoje uma mulher fazer papel de homem, um homem fazer papel de mulher sem sofrer cancelamento, né? Não, justamente, com essas coisas tem que ser muito bem pensadas e bem colocadas para que não tenha justamente esses problemas. Teatro Lambe Lambe é um projeto de extensão da UEA? Isso mesmo. Eu sou aluno do curso de licenciatura em teatro da UEA. Logo, logo será professor, né? Sim, isso. Uhum. E essa escola é a escola onde eu estou estagiando, que é a Escola Estadual Olavo Bilac. Uhum. E nessa escola a gente trouxe o projeto de extensão Teatro Lambe Lambe. O Teatro Lambe Lambe é um teatro totalmente brasileiro que surge na Bahia. É um teatro de formas animadas. Tudo acontece dentro dessas casas de espetáculos. Por exemplo, eu estou metendo a mão ali dentro de um balde de lixo, né? Porque o meu espetáculo ele fala sobre sustentabilidade, reciclagem. Justamente, reciclagem, essas coisas todas. E toda a magia do teatro acontece ali. Iluminação, tem bonecos, né? Os personagens são bonecos que são manipulados pela gente. E é um projeto muito importante para a gente do curso, porque também abriu um laboratório de formas animadas na unidade. A gente tem um laboratório, um espaço onde a gente pode exercer esse trabalho, porque é muito artesanal, né? E a criançada? Louca, né? Enlouquece, né? A criançada adora. O nosso maior público do projeto são escolas. Claro, sem dúvida. O que eu estava falando aqui para o Jorge nos bastidores é o seguinte: a gente precisa ter atividades culturais para os nossos jovens durante as férias, né? Porque os nossos jovens, eles não têm um domínio tão grande das artes por falta de oportunidade. Olha, ele está falando de uma apresentação, uma única apresentação, onde as pessoas chegaram com 8 horas de antecedência praticamente, né? Sim. Nesse calor de Manaus, imagina a brisa que estava às 12 horas ali na região do Largo São Sebastião, ou seja, muita vontade de assistir o teatro, né? A gente conhece uma série de pessoas em Manaus que nunca visitaram o nosso teatro, nunca tiveram a oportunidade, né? Existem pessoas idosos sobretudo, né, que tem muita vontade, mas não aguentam ficar na fila esperando, né? Então, a gente precisaria ter mais sessões, mais divulgação, para que toda essa turma pudesse... férias de julho, são férias escolares. A criançada está em casa, a criançada quer consumir arte. Vamos abrir vaga, vamos abrir agenda. A gente tem teatro da instalação, a gente tem teatro Américo Alvarez, né? Gebes Medeiros. E sem contar com o nosso Teatro Amazonas, que, é claro, comporta muito mais público, sim, né? É super acessível para todo mundo, né? Pela localização que ele fica, né? Que você consegue ver, né? Visualizar. Inclusive, eu acho que a gente deveria ter um banner, um painel indicando que estava em frente à igreja, indicando o que a gente teria em cartaz naquele dia, porque os turistas perguntam muito, né? E, assim, ter a oportunidade de todo mundo conhecer nossos artistas locais, né? E quem sabe ter uma oportunidade
de mostrar nossa cultura, né, as nossas montagens. Você sabe que vários dos nossos grandes artistas, por exemplo, Wagner Moura, que é um reconhecido internacionalmente, ele veio da Bahia, né? Se não houvesse ali uma estrutura para que ele fosse assistido e fosse convidado para estar, talvez nós, né, não teríamos conhecido Wagner Moura. Tanto na escola como no projeto, a gente tenta justamente alcançar mais pessoas. E pensar esses talentos para levar para a escola, justamente, né? Porque todo mundo que participou do Alto da Compadecida eram pessoas. Eu lembro de todos entrando no curso de teatro e falando que, gente, eu nunca me imaginei, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, e agora estavam nos palcos fazendo um ótimo trabalho. Sem contar para vocês que eu vou contar um segredinho: quem pisa no palco do Teatro Amazonas é uma emoção indescritível. Você vai viver 100 anos e não vai esquecer que você já pisou no palco do Teatro Amazonas, né? Eu já dancei muito no palco do Teatro Amazonas e eu posso me lembrar da emoção, dos cheiros, dos sons. Cortina, né? se abrindo. Cortina se abrindo. O buraquinho que tinha na cortina, que a gente podia observar. Olha, Fábio Augusto, um sósia teu aqui. Fábio Augusto, História Inteligente, temos um sósia aqui no teatro. Fábio Augusto está intimado a fazer o curso de teatro comigo. Essa foto é dessa semana, de terça-feira agora. Olha só! É porque além da escola e da faculdade, eu participo de um grupo de teatro da cidade, que é o Grupo Jurubebas de Teatro, que a gente também traz espetáculos que falam justamente das nossas vivências. Esse aqui é a Ilha Profana do Cantagalo, que fala muito do folclore borbense. Eu sou natural do município de Borba. Vamos já falar de Borba no próximo bloco? Pode ser? Tá, que é isso aqui. A gente volta já já. Voltando aqui nesse segundo bloco com Jorge Ribeiro, professor e artista multitalentoso. Você estava falando que você é de Borba, né? Sim, sou da natural terra do Santo Antônio, sou camaleão. Da terra do Catipuru. Isso mesmo. Lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem, lá vai o Catipuru. Catipuru está doente de comer muru. Bom, e aí, o que tem de bacana em Borba que você estava contando antes do intervalo? Bom, o município de Borba é muito conhecido justamente pela festividade religiosa que tem na cidade, né? O Santo Antônio de Borba. E justamente, que é a segunda basílica consagrada do Brasil, Sim. Que é a Basílica de Santo Antônio, que é lindo a estrutura mesmo, a parte arquitetônica da basílica. A gente tem um Santo Antônio de 15 metros na frente da cidade para receber os visitantes. E esse período agora, de 1º de junho até dia 13, que é dia de Santo Antônio, tem um festejo, grande... Né? Isso. Tem um grande festejo de Santo Antônio, que acontece danças culturais, shows, missa, casamento. Acontece muita coisa lá. Nossa, tem tanta gente que faz promessa para Santo Antônio para casar que que Borba fica lotada, né? Sim. Pagadores de promessa. Sim, no período da festa, todos os dias a cidade está lotada. Tem barco chegando de todo quanto é lugar. Não, e eu vejo pelas borbenses amigas que a fila de espera para uma acomodação na casa delas é uma coisa assim de um ano para outro, né? Sim, com certeza.
O festejo, ele traz muita gente para pagar promessas, que não são só promessas de casamento, são promessas diversas. Promessas de casamento é a mais comum, digamos assim, a mais frequente no imaginário das pessoas, mas a maioria são promessas de saúde mesmo. Justamente. E a fé no nosso padroeiro, no nosso Santo Antônio de Borba, nunca falha. Que a gente... o voto que a gente faz, a gente alcança. E sem falar que o pároco dessa basílica é um filósofo maravilhoso. Um sermão daquele padre é uma coisa assim do outro mundo. É uma pessoa que tem realmente o dom da palavra, de falar às multidões, né? Quem tiver a oportunidade de visitar Borba, não só na festa de Santo Antônio, mas visitar Borba durante o ano inteiro, a Basílica está lá, né? Você pode assistir a uma missa e você vai com certeza ficar encantada com a riqueza, né? E com a fé e a religiosidade do povo borbense, né? Com certeza. Fora a cultura. É um celeiro de muitos artistas. Sim. O pessoal de lá, tudo que diz respeito a movimento cultural, arte, essas coisas são muito bons. Uhum. Tem o que você acabou de cantar, que é o gambá, que é um estilo musical original de Borba. Então, a gente tem uma Explica forte... para eles o que é o gambá. Tá, o gambá, ele é um ritmo afro-ameríndio. O nome deriva de um dos instrumentos do gambá. O gambá é um tronco de madeira feito com couro de veado. E esse é o gambá. Normalmente se toca deitado, a pessoa toca ele assim, é um grande tambor que se deita e se toca. Mas também tem as caixinhas e tem o caracaxá. E é muito conhecido, um ritmo muito conhecido e que encanta todo mundo que vai a Borba, né? Com certeza. Também tinha tradicional, eu não sei se ainda, as pastorinhas de Borba. Sim, ainda tem. Né? Que eram referência, acho que no norte, nordeste inteiro, né? Borba tem uma cultura riquíssima, né? Como várias cidades do nosso interior, né? Com certeza. Borba, Parintins, Coari, enfim, né? Várias cidades que têm suas particularidades, mas algumas têm espaço na mídia e outras menos, né? Justamente. A gente que é artista e é da cidade, a gente sempre procura trazer de alguma forma essas vivências. Eu, no teatro, com o grupo de teatro que faço parte, que é o grupo de Urubebas, a gente fez um espetáculo essa semana que é a Ilha Profana do Cantagalo, que é um espetáculo que ele é ambientalizado pela musicalidade borbense, pelas lendas e pelas histórias. A Ilha do Cantagalo é uma ilha fictícia, né? Uma lenda que tem fictícia pra gente, né? Pra quem é de Borba, ela existe. É verdadeiro. Justamente. Assim como todos os personagens, né? E é uma ilha onde ela é submersa, ela sempre sobe do Rio Madeira, e aí lá tem festa, mas quem fica naquela ilha, quando o galo canta, vai para o fundo do rio, junto com a ilha. Então, é a lenda. Deixa eu entender. A lenda fala que a ilha, ela emerge, justamente. Há uma festa. E aí tem uma festa. Mas todo mundo tem que sair da ilha antes do galo cantar. Porque quando o galo canta, submerge junto com a ilha. Isso. Olha que história interessante. Me convida para a próxima apresentação, que eu faço questão de assistir. Amo as lendas regionais, né? Toda essa riqueza cultural que a gente tem, né? Sim. E que até para a gente conhecer o interior daqui é difícil, né? Porque não é uma coisa... As pessoas fora do Amazonas, elas acham que é simplesmente ir na rodoviária, pegar um ônibus, e não é assim que a banda toca aqui no Amazonas, justamente, né? Aqui as vias são
os rios, né? Os rios, e tem épocas que eles estão navegáveis, tem épocas que não estão navegáveis, tem épocas de tempestades rigorosíssimas, tem épocas de estiagem. Não é para amadores, né? Sim, e alguns municípios não é como viajar de avião ou ir de carro, né? Tem municípios do estado que passam uma semana dentro do barco para chegar. Não, tem municípios que você tem que somar alguns modais para chegar lá, né? Você vai de avião até tal lugar, depois vai de barco até tal lugar, enfim. Não é... Depois pega uma canoa, né? É verdade. As pessoas fora daqui não entendem como a gente vive um isolamento muito grande, né? Sim. O norte, de uma forma geral, né? O Amazonas, o Pará menos, mas Acre, Amapá, né? Rondônia já até tem estrada, mas enfim, o norte é muito isolado. Mas, meu querido Jorge, tem alguma previsão para vocês subirem aos palcos para mais uma sessão do Alto da Compadecida? Sim, a gente está preparando uma para setembro. No Teatro da Instalação. Vão ser... Por favor, me convide. Vai ser mais de uma sessão. A gente vai fazer... A gente está pensando de fazer 2 ou 3 sessões. A gente está vendo a possibilidade. Porque ano passado a gente apresentou no Teatro da Instalação. A gente fez 3 apresentações e todas as 3 foram casa cheia. Gente, é uma confusão toda vez. 3 apresentações para o número de habitantes que Manaus tem, hoje em dia não tem mais como, né? A Manaus não tem o hábito de temporadas, né? Sim. E a gente já tem uma população que merece temporadas, né? Uma população muito... Você vê que o espetáculo de Natal de uma igreja, ele tem uma temporada longa em cartaz e é casa cheia todo dia, né? Então a gente tem que entender que nossos espetáculos teatrais já não podem ser sessão única, 2 sessões, 3 sessões. A gente já tem que trabalhar com temporada, né? E a gente teria que ter programação constante nos teatros. Sim. Com o Alto da Compadecida, a gente justamente, como a gente já vem apresentando desde o ano passado, e esse ano foi a primeira apresentação no Teatro Amazonas, a gente está tentando justamente circular mais com ele, apresentar um pouco mais, para justamente atender, porque é uma demanda muito grande. A gente já entende que o público do Alto da Compadecida é um público bem populista mesmo, é muita gente toda vez, principalmente por conta da obra, do trabalho do Ariano Suassuna, que é um trabalho incrível, e pela qualidade da escola que está montando esse trabalho. Sim, é um espetáculo queridíssimo, virou filme, virou série, né? E o Ariano é uma figura amada pelo Brasil inteiro, né? Sim. Agora, fora isso, eu queria que você contasse um pouco para a turma como saber, né? Quando vocês estão em cartaz, onde estarão? Através de que arroba? Tá, eu vou divulgar 3 arrobas, pode ser? Claro, deve. Tá, eu vou divulgar o meu arroba, que eu... Sem dúvida. É porque tudo é porque, como eu falei, eu tô aqui, tô ali, tô aqui, né? Tô em vários lugares e fazendo parcerias com muitas coisas. Então, me acompanhando pelas minhas redes sociais, dá de entender um pouquinho o que eu estou fazendo. Dá de entender, pronto. A assinatura borbense aí. Arroba Jorge Ribeiro, underline 95. Peraí. Arroba Jorge Ribeiro, underline. Gente, eu não lembro o meu arroba. Jorge Ribeiro, põe Jorge Ribeiro que vai achar. Não, vai dar outras redes aí, tá. Porque... Tá, aí o da escola... Vamos. Gente, eu lembro mais da escola e do grupo do que a minha própria rede social. Ó, Tu não te procuras na rede, né? É por isso. Tá explicado, vai. Arroba Artmax Manaus, que é essa da escola. Que tem arroba Artmax Manaus. Isso. E o do grupo é arroba Grupo Jurubebas. Arroba Grupo
Pujurubebas, @Artemax Manaus. Adriano, maravilhoso, Adriano. Artemax Manaus. Por aqui dá de ver as nossas apresentações. Todos os espetáculos, os a localização. Isso. Tudo aqui pelas redes sociais. O evento que a gente vai ter no Teatro da Instalação mês que vem, da escola, vai ser um karaokê com os alunos de canto. E é aberto ao público. Então, gente, fica de olho, siga esse @ e participem dos grupos de teatro, dos grupos de canto, ou assistam aos espetáculos que vão estar divulgados na página da Artemax Manaus. Um beijo para vocês e até o próximo programa.